Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Nós faremos a leitura do versículo 10 até o versículo 24. Nós estamos hoje na nossa 11ª mensagem dessa série de ministrações, da carta aos Efésios, é a última mensagem. E nós vamos falar sobre a armadura de Deus. É um texto bastante conhecido, né? Antigamente se usava muito esse texto em jogral. Agora as igrejas não fazem mais isso. Mas era jogral e teatro. Também foi muito utilizado e é pelas igrejas que ensinam a teologia da batalha espiritual, né? Por conta dessa referência a Efésios 6. Inclusive tem uma música muito conhecida que se baseia nesse texto. Nós vamos ler e entender o que é que Paulo está se referindo aqui. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão, amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, com o coração temente a Ti, pois sabemos que o conhecimento das Escrituras vem por discernimento espiritual. Só o Senhor é quem pode abrir a nossa mente para que nós entendamos a Tua palavra e também o nosso coração para que consigamos acolher com fé essa verdade. Por isso nós pedimos pela ação do Senhor na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu essa carta com uma finalidade muito específica. Nós aprendemos desde o início da carta que a condição a que Paulo se encontrava, de certa forma, causava temor no coração dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele começou a sua carta já falando do seu apostolado. Lembra lá no primeiro versículo que nós lemos há um mês atrás, quando Paulo disse que ele é apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Ele é o homem chamado para pregar o Evangelho entre aqueles que não conheciam o Evangelho. Mas a condição a que o apóstolo Paulo foi submetida, de certa forma, causava espanto entre os irmãos. Uma coisa é você falar de perseguição, outra coisa é você viver a perseguição na prática. Uma coisa é nós orarmos pela Índia. Às vezes nós nem nos compadecemos do que os irmãos lá enfrentam. Outra realidade seria se nós tivéssemos nascido ou morássemos na Índia. Então o apóstolo Paulo fala sobre perseguição, ele fala sobre essa batalha espiritual, ele fala sobre esses desafios que nós como cristãos enfrentamos, mas ele também mostra isso de maneira muito prática. E ele diz: irmãos, eu sou prisioneiro de Jesus. Então o que eu estou dizendo a vocês não é uma questão meramente ideológica, não é só uma possibilidade, é uma realidade. Eu estou vivendo isso. Eu sou preso de Jesus, eu estou em cadeias, mas eu sou apóstolo de Jesus. E ele então escreve, irmãos, a carta
com duas partes. A primeira delas, ensinando sobre doutrina. Ele fala como é que Deus nos salvou. Ele ensina sobre a salvação, como que Deus nos deu vida em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 4, ele fala sobre a vida prática. Se vocês conhecem a palavra de Deus, então pratiquem a palavra de Deus. E Paulo é muito claro a dizer que quem é cheio do Espírito Santo, ele demonstra isso na vida comum, na vida doméstica, na vida diária. Ele diz que o homem cheio do Espírito Santo, ele ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ele diz que a mulher cheia do Espírito Santo, ela se submete ao marido, entendendo que há uma missão na vida conjugal. Ele diz que os pais que são cheios do Espírito Santo, eles educam seus filhos sem causar irritação neles. Ele diz que os filhos que são cheios do Espírito Santo, eles honram os seus pais e obedecem a seus pais. Ele diz que os empregados que são cheios do Espírito Santo, eles são honestos no seu trabalho sem trair a confiança dos seus empregadores. E ele diz que os empregadores que são cheios do Espírito Santo honram com o seu compromisso, respeitando seus empregados, aqui no contexto escravos. Enfim, ele diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo e não nos embriagar com o vinho que é a contenda. Ou seja, a nossa vida deve ser direcionada por Deus através da sua palavra, com discernimento, e não vivermos cheios de imoralidade, concupiscências e comportamentos que os ímpios vivem. Nós temos que agir de maneira diferente. Concluindo tudo isso, Paulo diz: irmãos, vocês estão alistados em uma verdadeira guerra espiritual. A igreja enfrenta uma verdadeira batalha espiritual. E ele pega agora a figura de um soldado, lembrando que ele está preso. O que tem diante dele é um soldado romano. E ele então, olhando para aquele soldado, vendo as indumentárias daquele soldado, as vestimentas daquele soldado, ele usa isso e diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura, não do Império Romano, mas da armadura de Deus. E ele coloca para cada item daquela armadura um significado teológico. Paulo é habilidoso em fazer isso e vai nos instruir como é que nós temos que viver. Portanto, há uma máxima que é muito utilizada, principalmente no exército, no preparo de soldados, que é: conheça o seu equipamento e confie no seu treinamento. Quem já passou pelo exército sabe disso. O soldado, ele aprende sobre o seu equipamento, ele aprende a desmontar uma arma rapidamente. O Tino serviu o exército, tem um tempo para desmontar um fuzil e montar de novo. Tem teoria e tem uma explicação, eles estudam sobre o equipamento, mas também tem um treinamento. Então o soldado precisa não só ter o conhecimento das armas que tem, mas ele precisa ser treinado para utilizar essas armas. E agora o que é que Paulo vai fazer? Ele vai dizer: olha, eu ensinei para vocês sobre doutrina. Vocês têm teoria, vocês têm conhecimento, vocês têm substância, como diz o pastor Jeremias Pereira, Vocês têm bastante conteúdo. Agora, pratiquem, usem, se revistam dessa armadura e fiquem atentos contra as ciladas do inimigo. O inimigo vai atacar vocês, ele vai contra vocês. E vocês precisam estar preparados para esta batalha. Vocês precisam estar preparados para enfrentar essa batalha. Então a nossa pergunta aqui nessa manhã deve ser exatamente essa: será que nós estamos preparados para essa batalha? Será que nós estamos prontos para enfrentar essa batalha que se findará somente na segunda vinda de Cristo? Se você disser para mim: pastor, eu tenho dúvidas de que eu, de fato, esteja preparado para essa batalha. E eu vou dizer a você: muito bom que você veio nessa manhã. Estou feliz, porque nessa manhã você vai ver, à luz da palavra de Deus, o que é que nós precisamos fazer. Então vejamos, irmãos, esse texto aqui se divide em 4 categorias. A primeira vai falar sobre o chamado de Deus para nos revestirmos com a armadura dele. Deus nos chama para nós nos revestirmos com essa armadura dele. Verso 10 ao verso 13. E ele começa assim: no demais. Vejam que aqui a gente chama de coesão textual. É como se fosse além disso. Tomando tudo isso que vocês aprenderam, então além dessas coisas, quais coisas? Além de tudo que eu já disse lá desde o capítulo 1. Doutrina,
vida prática. Além dessas coisas, ou no demais, revistam-se, meus irmãos. Aliás, fortaleçam-se, meus irmãos, no Senhor e na força do seu poder. Paulo novamente chama a atenção dizendo, olha, a fonte do nosso poder, a fonte da nossa capacidade é o Senhor. É no Senhor que nós temos que estar fortalecidos. Toda a vida cristã se resume exatamente nisto. O fato de que Deus, através do seu poder, nos deu vida em Cristo Jesus. E Paulo já havia dito que ele fez isto pelo mesmo poder que ele usou para ressuscitar o próprio Filho. Vejam, lá no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 20, Paulo disse assim, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, ao poder de Deus que está sobre a igreja. Nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita no céu. Então Paulo está dizendo, irmãos, vocês hoje são uma igreja, um corpo, vocês têm nova vida, porque Deus, através do mesmo poder que ressuscitou a Cristo, Ele ressuscitou também vocês espiritualmente. Vocês estavam mortos espiritualmente. E pelo poder de Deus, vocês foram trazidos à vida, vocês foram ressuscitados. No capítulo 2, versículo 18 e 19, Paulo diz, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós somos feitos um só povo por causa do poder de Deus. Então a fonte para que nós nos mantenhamos firmes na vida espiritual é o poder de Deus. Não confie em si mesmo, isso é vaidade. Não confie no seu intelecto, não confie no seu dinheiro, não confie na sua personalidade, não confie no seu coração, não confie na sua estrutura de percepções. Eu tenho uma maneira diferente, ímpar de enxergar o mundo à minha volta. Pula desse barco. Confie somente no poder de Deus. Não tenha autoconfiança, não alimente autoestima. Não se autobajule, não faça isso. Eu sei que há muitos temas nessa direção, né? Você pode, você é bom, você tem potencial, você nasceu para ser vencedor, você tem que triunfar. E eu sei que a gente gosta desses temas, mas o que Paulo está dizendo, não. A fonte do sucesso, entre aspas, da vitória, da realização, da vida abençoada é o poder de Deus. Não é a sua autoestima, não é você mesmo. Não sejam os teus lábios que te louvem. Não bata palmas para você mesmo. Não se admire no espelho, mas recorra ao poder de Deus. Seja fortalecido no Senhor, busque ao Senhor. Tudo que nós temos e somos vem dessa fonte poderosa que é o nosso Deus. Tudo está estruturado nele. Verso 11. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como todo batalhão, nós jamais devemos entrar em campo de batalha sem conhecimento do nosso oponente. Ninguém que está em uma estratégia de guerra sai a guerrear sem conhecer o seu oponente. Seria suicídio coletivo. Um exército não sai para uma guerra sem conhecer o exército inimigo. Os líderes, os comandantes, os generais, eles estudam as estratégias, a força militar, os valores que coadunam os soldados do outro exército, até que ponto eles estão dispostos a enfrentar uma batalha. Eles precisam conhecer o seu oponente. E Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E agora, olha que interessante, irmãos, para que a gente consiga resistir firmes.
para que nós nos mantenhamos firmes, porque o ataque não será necessariamente nosso com relação aos inimigos, mas o inimigo é quem vai nos atacar. Paulo está dizendo, vocês têm que permanecer firmes, porque o ataque é certeza. Que o diabo vai investir contra vocês, isso é fato. Que o inimigo de vossas almas vai atacar vocês, isso é certeza. Mas vocês só vão resistir, vocês só estarão firmes se vocês estiverem revestidos da armadura de Deus. E o que Paulo está fazendo aqui não é uma espécie de fascínio pelo diabo. Tem muita gente que é fascinado, né? Tudo para ele ou é triunfalismo ou é batalha espiritual. Então, quando a gente erra, quando nós procedemos de maneira errada, quando nós lançamos sementes ruins, nós colhemos as consequências, nós colhemos os frutos ruins. E às vezes o nosso sofrimento vem por demanda, porque nós erramos nas nossas atitudes. E tem muita gente que não está disposto a obedecer a Deus, e aí quando as coisas acontecem, ele diz assim, é o diabo que se levantou contra mim. Isso é culpa do diabo, né? Irmãos, vamos orar que o diabo está se levantando. Ou tem gente que é muito místico e ele vê o diabo em tudo. Entra numa batalha espiritual, né? Aí levanta as mãos no meio da rua, repreende espírito que fica nas esquinas, como nós vivenciamos aqui um tempo atrás. Uma igreja próxima de nós mandou um recado, porque o diácono daqui foi dizer aos irmãos dessa igreja, dizendo o seguinte, olha, não deixem os carros em cima da calçada. A calçada é para as pessoas que estão caminhando. E fiquem tranquilos, o diácono da nossa igreja foi generoso, falou, fique tranquilo, se os irmãos daqui deixarem o carro um pouquinho distante, nós estamos olhando o carro dos irmãos da nossa igreja, a gente olha do carro de vocês também. E aí veio a resposta da liderança da igreja, dizendo, a partir de hoje ninguém mais rouba carro aqui, não acontece mais nada de errado, porque nós vamos então derrubar esses espíritos malignos, nós vamos entrar numa batalha espiritual. Tem gente que pensa que é assim, é espírito territorial, né? Tem um demônio que está na Dr. Félix de Moraes Salles. Esse é o demônio responsável pelo CEP 13060-400. São os correios satânicos. Você está comissionado nesse endereço, você não pode agir em outro. Aí tem o crente que tem um GPS espiritual, né? Aí ele fica... Lembra da época do caçando Pokémon? Tem gente que fica vendo espírito maligno em tudo que é lugar. Ele vai no shopping, no mercado, e ele vê a marca do refrigerante, ele vê o nome, diz, né? Sprite é espírito. Hellmann's, Hell, inferno, man, Oma. Olha, a maionese é do homem do inferno. Eu já ouvi isso. Né? Não vou comprar essa fralda aqui não para pôr no bebê, porque essa empresa aqui é satânica e esse nome significa não sei o quê. Não tem esses negócios assim? Na minha época, não é muito tempo atrás, uns 20 e poucos anos atrás, logo quando eu me converti, eu girava o disco ao contrário. Né? Eu girava a música ao contrário, as músicas. Aí as pessoas criavam, olha só, cantou isso, isso e isso. E ficava todo mundo em pânico. Tinha irmãos que levavam na Bíblia um papelzinho e anotava o código de barra e somava os números para dar 666. Então o diabo era visto em tudo que é lugar. Então assim, atualmente já viram o diabo codificado na vacina, já viram o diabo em tantas coisas. Irmãos, isso sempre vai acontecer. Que o diabo está agindo no sistema, isso é fato. Mas as pessoas estão preocupadas com essas coisinhas. Paulo está dizendo, vocês estão engajados numa verdadeira batalha espiritual. E não subestimem o oponente de vocês. Satanás é inteligente. Ele é mais inteligente do que qualquer um de nós aqui ou do que todos nós juntos. E ele está nessa batalha há muito mais tempo. Ele conhece as estratégias. E talvez uma outra pergunta que surge é, pastor, diante de um inimigo assim, como é que nós vamos resistir? Paulo diz, primeiro, pelo poder de Deus. É através do poder de Deus. Segundo, pela proteção de Deus. O nosso Deus é quem nos guarda. E essa proteção, ela é descrita agora a partir do próximo versículo, do versículo 12. Veja que ele vai
começar depois a descrever um soldado romano, e Paulo vai nos ensinar muitas coisas. Se você quer ter um inimigo, basta ser um crente fiel. Você não precisa nem provocar o diabo. Não precisa nem ameaçar. Não precisa correr atrás. No início da minha conversão, nós íamos no monte orar. E eu entrei nessa onda de batalha espiritual e fiquei fascinado. Eu comprei livros, raspei a cabeça, não cumprimentava as pessoas pegando na mão, mas não é porque não tinha Covid, não. É porque eu queria uma santidade, eu evitava tocar as pessoas. É coisa de menino. Não ficava próximo das meninas da mocidade. Eu achava que eu ia começar a levitar, sabe? Assim, ia ser tão santo. E um dia eu decidi fazer 3 dias de jejum. Já era magrinho e eu entrei numa batalha. E eu falava assim, eu quero viver experiências impressionantes. Eu li aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, As Mentiras do Benihim, e eu ficava pensando que eu ia levitar que nem ele, né? E eu ficava, todo dia acordava já, bom dia Espírito Santo. E nunca ouvi o Espírito Santo falando para mim, bom dia. Só o Benihim que escutava. E eu entrei, irmãos, naquela onda e ficava... Aí um dia nós fomos para São Paulo, bairro de Perus, para evangelizar no meio do tráfico. E aí os irmãos falaram assim, não, nós vamos também orar num lugar onde as pessoas fazem muito trabalho de macumba. E lá nós vamos desfazer, nós vamos chutar, nós vamos fazer uma baderna, vamos bagunçar com a macumba do pessoal e a gente vai entrar numa verdadeira batalha. E eu fui. E eu lembro que eu sempre orava assim, olha só, irmãos, eu orava e falava assim, Deus, eu quero ver o diabo. Eu quero enfrentar o diabo. Aí um irmão escutou a minha oração e falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que orar e pedir a Deus para que mostre um anjo, para que veja o Senhor, mas para ver o diabo? Aí um outro chegou e falou assim, não, deixa o menino orar. Só que eu te dou uma dica, hein? Se aparecer para você um anjo, pede para olhar no pé dele. Se for um casco de cavalo, é o diabo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu ficava, e agora? Eu oro para ver o diabo, eu oro para ver um anjo, depois eu vejo o pé. Os irmãos eram fascinados com isso, com essa batalha. Se existia uma coisa que dava um certo prestígio para um irmão, é quando ele dava o testemunho na igreja. Irmãos, ontem à noite, orando, eu vi um demônio. E eu vi um demônio descendo assim e assado. E todo mundo ficava impressionado com isso, né? Participei de uma reunião de oração, nós estávamos de mãos dadas, em círculo, a casa não tinha forro, era telha de barro e estrutura de madeira, e tinha uma telha quebrada e alguém enfiou um pano, acho para não dar goteira. E a irmã que estava conduzindo a oração começou a bater o pé, começou a girar no meio, e ela olhou para aquele pano, estava escuro, a casa, a iluminação péssima, ela disse assim, irmãos, eu estou vendo um demônio querendo entrar pelo telhado. E eu disse assim, irmã, não é um demônio, é um pano. Ela falou assim, você não tem autoridade para falar isso. Eu vejo uma interrogação em cima da sua cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu virei um incrédulo. E eu nunca mais me esqueci. Ela virou para o pano e falou assim, sai daí, blá, 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 blá. E falou um monte de língua. E se a casa não tivesse sido demolida, o pano talvez estivesse lá até hoje. Os irmãos são fascinados com essas coisas. Tem gente que fica ouvindo programas de rádio, não é? Quebrando maldição, falando desses espíritos. A pessoa vive no pecado, aí fala que é o diabo que está perseguindo. Ficou doente, não cuida da saúde, fala, o diabo lançou uma enfermidade, mas eu não aceito isso na minha vida. Irmãos, Paulo está nos trazendo uma realidade de maneira extremamente prática. A batalha espiritual existe na vida de todos os crentes. Verso 12, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa linguagem de Paulo tem a ver com a cultura e com a religião da cidade de Éfeso. Eles estavam acostumados com a interação da magia, tinham miríades de poderes que eles denominavam, eles davam nomes mesmo. Então essa ideia que eles tinham de que havia assim
numa região meio que atmosférica, uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Por isso que Paulo usa essa expressão, nos lugares celestiais. Vocês estão enfrentando batalhas espirituais. Existe a perseguição à igreja? Claro que existe. Existem dificuldades na nossa vida? Claro que existem. Mas o diabo sempre articulando para perseguir a igreja. E nós temos pelo menos, irmãos, 3 grandes inimigos. E nós precisamos distinguir de onde é que vem a batalha que está travada. Quem é aqui o responsável por essa batalha se intensificar ainda mais? Primeiro, a nossa luta é contra a carne. A nossa natureza ainda não foi transformada. E eu acho que aqui é onde nós enfrentamos bastante dificuldade para discernir. Então nós estamos numa batalha espiritual. Nosso corpo sofre por conta das investidas do diabo, mas nós temos também em nós disposições pecaminosas. Nosso coração é pecaminoso. Então é o tempo todo lutando contra pensamentos e desejos que não agradam a Deus. Mesmo que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, é claro que quanto mais nós oramos, mais nós cuidamos da vida espiritual, mais força nós temos para enfrentar o inimigo. Mas isso não significa que nós vamos viver um mar de rosas. A nossa vida está em constante batalha. Agora, um outro inimigo também é o mundo, o sistema. Nós estamos imergidos numa cultura sem Deus, alienada da verdade de Deus. Então, o tempo todo nós estamos sendo atacados, a nossa mente é um campo de batalha que recebe constantemente afrontas, investidas do mundo, do sistema, para que nós deixemos a verdade da palavra de Deus e tomamos como verdade as falácias do mundo, as mentiras do mundo. Então, esse é um segundo inimigo. O terceiro é o próprio diabo, que está articulando por trás de tudo isso. Por trás de todas essas ações, conhecendo tanto as nossas fraquezas, as nossas compulsões, como também tendo o controle do sistema mundano. Ele é o príncipe deste século. Ele traz cegueira, ele traz trevas ao entendimento dos incrédulos. Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Satanás é o príncipe deste século que tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória da luz do Evangelho de Cristo, é o que diz Paulo. Então nós estamos constantemente lutando contra essas mentiras. E essa é a arma que ele usa para nos atacar. Veja o que diz João 8,44. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Desde o início, desde a queda de Adão e Eva, o que Satanás tem feito é usado a mentira como se fosse uma verdade. Usado a mentira para nos seduzir, para nos atrair, para nos envolver, para nos enlaçar, para que a gente caia no erro. Então, nós temos que nos manter na verdade, que é a palavra de Deus. Verso 13. Portanto, olha aí o advérbio de ligação. Então, façam o seguinte: tomem, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Haverão dias intensos de muita perseguição, de muita luta. Nós estamos vivendo dias maus. Então, tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir esse período de perseguição. E depois que vocês fizerem tudo, se você não fizer o que tem que fazer, a lição de casa, não pense que você está vestindo a armadura de Deus. Ninguém chega no exército, quero me alistar aqui, me dá aqui uma arma, me dá aqui uma armadura. Não, não é assim. Você tem que fazer a lição de casa. Você tem que passar por um treinamento, você tem que ter um preparo. Havendo feito tudo, aí vocês vão ficar firmes. Aí vocês vão resistir. Então, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não vai à igreja, se você não tem comunhão com Deus,
você não consegue se revestir da armadura de Deus e, consequentemente, você não resiste o dia mal e você não fica firme. Você cai. Você é um soldado que tomba em batalha. Você é morto no campo de batalha. Você é fuzilado pelo inimigo. Ele atira, e como diz algumas pessoas, e atira de perto, que é para ver o miolo voar longe. Porque o diabo não tem dó. Quando ele vem para matar mesmo. Ele vem para destruir mesmo. Então, irmãos, vamos nos revestir da armadura de Deus. Basta que você seja um crente fiel e você já arrumou um inimigo. Você não precisa nem correr atrás. Tem gente que tem inimigo porque arruma, né? Arruma confusão, fala mal dos outros, se envolve naquilo que não deve. Fala, ixi, arrumei um inimigo. Mas o diabo é assim, basta que você seja fiel a Deus, ele já é seu inimigo. E não precisa correr atrás com uma batalha espiritual como eu fazia. Não precisa correr atrás do diabo. Pode se preparar que ele vai vir atrás de você. Se você for um crente fiel, pode ter certeza que ele vai te atacar. Isso é fato. Se você quer servir a Deus com fidelidade, amar a Deus, se você quer cumprir com aquilo que Deus requer de você, então pode ter certeza que o diabo vai te atacar. Ele já está articulando os meios para isso. Os dardos inflamados, as flechas pegando fogo. O exército já está acampado, as potestades e principados já estão preparados ao derredor e ele bramando como leão, buscando um crente que ele possa tragar. Então a batalha já está declarada. Então, vamos aos detalhes dessa armadura. Versículo 14 ao 17. Veja o 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O soldado romano, antes de colocar a armadura, que era pesada e desconfortável, ele colocava um avental de couro, que ajudava no conforto da armadura e para que ela ficasse melhor no seu corpo. Porque não tinha como fazer muito justo, né? Não era como hoje. Então, havia um preparo. Esse avental aqui era para cingir os lombos. O que é que Paulo está dizendo? Que a palavra, o evangelho, é essa espécie de avental de couro. Então você veste o evangelho, você se protege com o evangelho, aí a armadura vem e se acomoda em cima deste avental, em cima do evangelho. Então o primeiro passo, evangelho. Seja cingido pelo evangelho, cinja os vossos lombos, esteja preparado. Como eu coloquei esse paletó, mas eu tenho uma camisa por baixo. É como se essa camisa fosse o evangelho que me veste, para eu me revestir com a armadura. Mas a minha vestimenta é o evangelho, é a palavra, onde se manifesta a glória de Deus. Lembra da queda de Adão? Ele pecou contra Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus se foi, ele viu a sua nudez. Então nós hoje estamos vestidos do evangelho. O evangelho é a nossa roupa. Então eu olho para alguém e vejo ele vestido com o evangelho, logo eu digo, esse é crente, porque ele está vestido do evangelho. Agora, tendo cingido os lombos com o evangelho, ele vai então dizer para nós vestir a couraça da justiça. Agora sim, então é o evangelho, e agora eu pego a justiça de Deus, a justificação que advém pelo próprio evangelho, e eu começo agora a vestir essa armadura. Então o diabo vai olhar para você e a primeira coisa que ele vai ver, que você está vestido do evangelho, que está cingido do evangelho e que está vestido com a justiça de Deus. Então, quando ele olha para você, ele vê primeiro os méritos de Cristo. Então já vê a ação do próprio Deus aplicando em nós, na igreja, os méritos do próprio Filho, as obras de Cristo. Então nós estamos vivendo em santidade e bondade. Agora o nosso proceder revela a justiça de Deus. Verso 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Um dos grandes desafios dos soldados na época era ter um calçado que lhe desse conforto e segurança. Não tinha tecnologia de hoje, então as solas das botas dos soldados, elas tinham um prego muito resistente, e essa bota tinha que dar conforto ao pé, e ao mesmo tempo tinha que mantê-lo seguro,
porque o confronto nas batalhas, vai falar aqui depois do escudo, eles faziam uma espécie de paredão, e muitas vezes o exército inimigo empurrava o soldado oponente. E essa bota era fundamental para calçar os pés e se sentir seguro. Paulo está dizendo, calcem os pés na preparação do evangelho da paz. Que o seu pé esteja bem assentado, bem firme. Você já andou em um lugar escorregadio? É terrível. Você fica escorregando, ou quando vai lavar a garagem, né? Joga lá sabão, água, cândida, aí vem um desavisado e começa a escorregar, e fala, opa, cuidado. Ou quem já não caiu? Às vezes você vai no mercado, né, ou numa empresa, eles não colocam aquela plaquinha, cuidado, piso molhado, escorregadio. Porque você não tem firmeza, você não anda com segurança. Os soldados precisavam ter segurança. Eles precisavam estar firmes, bem postados, para não serem encurralados, escorraçados, empurrados. Eles precisavam disso. Quanto mais nós nos preparamos no Evangelho, quanto mais nós conhecemos o Evangelho, o inimigo vem e tenta empurrar, tenta te levar para trás, mas você não sai, você está firme. Seus pés estão bem plantados no Evangelho da paz. Você está seguro. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Olha que interessante. O escudo naquela época ele era enorme. O escudo era parecido com uma porta. Ele era quadradão, né? E os soldados se uniam um ao outro e geralmente os escudos tinham uma parte de encaixe. Então eles encaixavam um escudo no outro, formando um paredão e protegia a frente e em cima. E eles inclinavam e faziam aquela proteção de ponta a ponta. Paulo está dizendo que para nós, como igreja, esse escudo é a nossa fé. Então o inimigo nos ataca, nós nos unimos com a nossa fé, um do lado do outro, e fazemos esse paredão contra as investidas do inimigo. Ele não consegue avançar o território, ele não consegue tomar espaço, porque a igreja está posicionada. O nosso escudo é a fé. Agora, ele vai dizer o seguinte, verso 16, com esse escudo, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então os inimigos pegavam a flecha, tacavam fogo na ponta da flecha e atiravam. Essa flecha ia, fincava no escudo de madeira, e quando o fogo se alastrava, causava pânico e terror no exército, no batalhão, e eles então se dispersavam, o outro exército vinha e conseguia avançar território. Uma estratégia que eles usavam para proteção é que o couro que envolvia esse escudo de madeira era embebido em água. Eles encharcavam esse couro. Quando a flecha, o dardo inflamado vinha e fincava no escudo, ele apagava. Paulo está dizendo, olha, esse escudo da fé de vocês vai ser usado para apagar os dardos inflamados do maligno. Satanás está o tempo todo lançando dardos inflamados, flechas pegando fogo. É uma perseguição, é uma conspiração, né? É uma difamação aqui, outra ali, é uma proibição, e surge um decreto e falam mal da igreja, e agora estão tentando culpar a igreja da proliferação do vírus. E sempre assim. E o diabo está o tempo todo lançando dardos inflamados, e a nossa fé é o escudo com o qual nós vamos apagar esses dardos. Por quê, irmão? Porque se pegar fogo, e é fogo não é no sentido de avivamento, é esse fogo da confusão, fogo do pânico, fogo do desespero, fogo do medo, a igreja se dispersa. Incendiou o medo no meio do povo. Os dardos inflamados não foram apagados, agora está todo mundo com medo, todo mundo desesperado, e aí, ao invés de ficar todo mundo junto, protegendo com o escudo da fé, começou cada soldado a correr para um canto. Aí abriu o território, o diabo vem e avança. Por isso que nós temos que permanecer firmes contra as investidas do maligno. Verso 17, tomais também o capacete da salvação. Então, se o capacete protegia a cabeça do soldado contra uma agressão mortal, ele está dizendo que a salvação
é a segurança que nós temos de que a nossa vida se manterá em Cristo Jesus. Então, o nosso capacete é a salvação. O que Cristo fez é o que me protege, é o que protege a minha vida espiritual. Não são os meus méritos. Eu me mantenho vivo espiritualmente pelo poder de Deus, pela ressurreição de Cristo, pela salvação que me foi dada. Então a minha mente está guardada, a minha mente está protegida nesta verdade. Isso aqui, irmãos, é o conceito monergístico. Deus me amou, Deus me elegeu, Deus me chamou, Deus me salvou. Isso aqui é a segurança que eu tenho. Se você em algum momento pensar que a salvação vem dos seus méritos, quando você enfrentar a luta, você vai pensar, perdi a salvação. E se você pecar, então, você vai falar, já estou com o pé no inferno, só falta eu morrer fisicamente para ir para lá eternamente. Mas a nossa salvação é mérito dele, de Deus, em Cristo. Deus nos amou. A salvação é imerecida. Então se mantenham firmes, protejam a mente de vocês. Não deixem que a dúvida entre na mente. Ah, será que eu sou salvo? Será que realmente o que Cristo fez na cruz me alcançou? Será que essa obra expiatória é suficiente para me salvar? Não permita que esses pensamentos, esses dardos inflamados do inimigo te alcancem. Proteja a sua mente com o capacete da salvação. Guarde a sua mente. Agora, se Paulo está dizendo até aqui que nós estamos como que posicionados contra as investidas do inimigo, nós também não vamos ficar o tempo todo entrincheirados. A gente também não vai ficar o tempo todo na defensiva, aguentando as pancadas, não é? Tá certo que a igreja tem que estar bem posicionada, revestidos com a armadura de Deus, mas vai também ter um momento aqui de contra-ataque. O diabo vai atacar, isso é fato. Nós vamos nos defender, mas agora vamos atacar. E o que é que nós devemos fazer? Usar um instrumento extremamente importante, aliás, o único instrumento de ataque, de ofensa. Verso 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está lembrando aqui de Isaías 11:4, que diz assim, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Essa espada do Espírito é a palavra poderosa que executará o juízo do Messias. Essa palavra que hoje nós temos, salvífica, essa revelação especial de Deus ao seu povo, as Escrituras Sagradas, a palavra inspirada de Deus, que hoje nos instrui, nos fortalece, nos orienta, nos dá segurança, é também a palavra do juízo. Essa palavra é a espada que sai da boca do Messias no registro escatológico de Apocalipse. Essa é a palavra do juízo que o escritor aos Hebreus diz que ela é como espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que vai até a divisão da alma e espírito juntas e medula, é a palavra do dia do juízo. Ninguém diante de Deus vai dizer assim, mas eu não sabia. Mas eu não tenho culpa. Senhor, mas eu não tive essa oportunidade, porque a palavra de Deus é mais penetrante que espada de dois gumes. Então essa palavra que se manifestará como juízo na vinda de Cristo, essa é a palavra, é a espada do Espírito que hoje nós usamos como ataque. Toda vez que o diabo vem com um sofisma, com uma mentira, com um engano, o que é que nós fazemos? Nós recorremos à palavra de Deus e nós atacamos a mentira com a espada do Espírito. Aqui está o nosso instrumento de ataque. Não são os dons, não é o nosso intelecto, não é a nossa posição, é a palavra de Deus. Não é nem a nossa oração e nosso jejum, é a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu as constantes investidas do diabo na tentação do deserto em Mateus 4? E veja, irmãos, que essa espada aqui é manuseada também pelo diabo.
Porque quando o diabo tentou Adão e Eva, ele usou a própria palavra de Deus, só que tentando deturpar a instrumentalidade ou a objetividade da palavra. Não é isso que Deus quis dizer. Na verdade, o que Deus está dizendo é que vocês serão como ele. Adão e Eva caíram. Quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra. Transforma essas pedras em pão para que você coma e viva. Você está em jejum há tanto tempo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ouvindo o uso da palavra, usou corretamente também a palavra para atacar o inimigo. Lança-te daqui abaixo, porque ele enviará os teus anjos para te proteger. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O uso da palavra de novo. Mostrou a Jesus todos os reinos e glória do mundo, o sistema, o dinheiro, a avareza, a luxúria, o sexo, a posição, o que o coração pecaminoso deseja. Ter dinheiro, ter vida estável, é o que muitas vezes a gente acaba se dedicando demais. Eu quero conquistar o mundo. O diabo falou assim, olha, tudo isso é meu. E ele está falando para Jesus, ele não está mentindo. Fama, dinheiro, posição, é isso que você quer? É meu. Então me adore. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou reino e glória. Jesus disse, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Tem muita gente que acha que serve a Deus, mas na verdade está servindo o diabo. Porque ele ama o mundo, é avarento e só busca as coisas do mundo. Se prostra diante do diabo quando o coração só vive em busca do dinheiro. Ou só vive em busca da autossatisfação. E o diabo está dizendo, isso tudo é meu. Você quer estabilidade? Eu te dou. Por isso que Jesus falou assim, olha, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. É o único momento em que Jesus personifica um algo material, atribuindo-lhe o nome de um espírito. Porque Mamon, no conceito grego, era o homem que comprava a alma, que em troca da alma dava dinheiro. Por isso que Jesus falou assim, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque ou você vai servir a um ou a outro, ou agradar um ou outro. Porque o dinheiro, ele requer isso. O dinheiro exige adoração. O dinheiro é a fonte de todos os males, é a raiz de todo mal, é o que diz a Bíblia. A moeda, o câmbio, a capacidade de ter o que se deseja, de ter acesso ao melhor plano de saúde, aos melhores lugares para viajar, as posições e respeito e admiração das pessoas, o poder aquisitivo. Ninguém que ama essas coisas pode amar a Deus. É por isso que é quase impossível um rico herdar o reino de Deus. Não é impossível, mas é quase. É por isso o uso da hipérbole. É mais fácil passar um camelo num buraquinho, num fundo de uma agulha, do que um rico herdar o reino de Deus. Lembra do jovem rico? Eu cumpro todos os mandamentos. Jesus, conhecendo o coração dele, para mostrar que ele não cumpria os mandamentos, falou, pega tudo que você tem, distribui entre os necessitados e me segue. Pronto. Tem muita gente que se Jesus falar assim, pega o seu dinheiro e dá para ajudar as pessoas e seja fiel a mim. Ele fala, jamais. O meu dinheiro eu não dou. Eu prefiro fazer como o jovem rico. Eu viro as costas para o Senhor e sigo a minha vida. Porque ama o dinheiro. Então, irmãos, a espada do Espírito é esse instrumento que nós temos. Porque ninguém vence uma batalha no grito. Ninguém vence uma batalha no grito. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se volta para Deus. Se você falar assim, pastor, eu tenho tanto conhecimento bíblico, tanto conhecimento teológico, mas eu não gosto de orar, eu não tenho vida de devoção, então você não é um soldado, você é um esqueleto. É morto. É só um esqueleto assim, num campo de batalha. Porque, irmãos, um soldado que conhece, mas não pratica, é como eu disse no início. Ele aprendeu a teoria, mas ele não foi treinado para usar.
Você já imaginou um soldado? Ele conhece a arma, o fuzil, a metralhadora, seja lá. Aí chega no momento em que a batalha está acirrada, tiro para cá, tiro para lá, todo mundo batalhando e ele lá, olhando para a arma, olhando para a granada. E o general, não vai. Não, eu não tenho habilidade. Então para que serve? Vi muitas pessoas que ficaram felizes com o decreto do presidente, né, para adquirir arma. Mas parece que o STF agora já está proibindo, né, reconheceu como não é constitucional, então não vai permitir. Mas teve muita gente que comemorou, né? Agora eu vou comprar uma arma e tal. A gente acha bonito, mas tem todo um preparo para você manusear uma arma. Preparo psicológico, técnico, a forma de guardar, né? Quem é policial tem todo um cuidado, não tem? Manter longe de criança. É bacana, mas se você não souber usar, não serve para nada. Como você vai se defender? Eu comprei um revólver, mas eu não sei usar. Aí você vai entrar em pânico na hora de usar. Vai atirar e não vai acertar um tiro. Vai atirar no pé. Vai colocar a vida dos outros em risco, vai acertar no inocente. Vai ficar mais perigoso que o bandido. Tem que ter o conhecimento teórico, mas tem que saber usar. Então, assim, nós temos que estudar a Bíblia, mas nós temos que praticar também. E é por isso que ele vai dizer do verso 18 ao 20, que é a minha mensagem de hoje à noite. Ele vai falar sobre a necessidade de vigilância, oração e intercessão. Então, vou passar rapidamente aqui e à noite eu vou pregar nessa passagem. O verso 18, ele diz que nós devemos orar em todo o tempo com toda oração. Em todo momento. Suplicando, agradecendo, clamando a Deus. Aqui não é ideia de ficar de joelho ou sentado, você pode fazer isso. Em alguns momentos, lhe é confortável fazer isso. Mas você tem que orar o tempo todo. Você está ouvindo a mensagem e está orando. Deus, me ajuda a praticar essa palavra. Você está no trabalho, está lá na linha de produção, na administração, no escritório, no comércio, né, na área que você empreendeu, e você está, Senhor, me ajuda a dar testemunho e a manifestar sua glória nisso que eu faço. Não é assim? Você está na escola, na faculdade, seja o que você estiver fazendo, o tempo todo em oração. O tempo todo orando, com toda a oração, verso 18, e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Então não é só por mim, Deus me ajuda, Deus me direciona, Deus abre as portas para mim, Deus me faça vender isso, Deus me faça receber aquilo, Deus me abre uma porta de emprego, Deus cuida da minha... Não. Senhor, lembra dos meus irmãos, os meus irmãos que sofrem, os meus irmãos que estão passando por privações, os meus irmãos que estão enfrentando dificuldades. Isso é louvável, irmãos. Verso 19, ele então diz, e orem por mim, pelo apóstolo, por Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo não diz assim, orem por mim para que eu seja poupado da prisão. Orem por mim porque eu estou ouvindo dizer que talvez eles cortem a minha cabeça. Ele poderia falar isso, né? Irmãos, orem por mim. Eu fiquei sabendo aqui que semana que vem vão cortar minha cabeça fora. Se a gente fica preocupado com o Covid, Paulo não está nem preocupado com a decapitação. Ele fala assim, não, orem por mim, para que me seja dada a oportunidade do abrir da minha boca. E aí já está incluso não cortar a cabeça, né? Porque precisa falar. Para que no abrir da minha boca o Evangelho seja pregado. E para que a vocação que eu tenho, que é revelar esse mistério, esse é o apostolado dele, revelar que Cristo foi enviado para salvar os gentios, para que me seja dada essa oportunidade, a palavra com confiança, para fazer notório isso. Ele não pede para Deus poupar a sua vida. Ele não está dizendo assim, Senhor, me poupe de pegar o coronavírus. Ele diz assim, Senhor, eu quero pregar o Evangelho na pandemia. Ele não está preocupado. Estou dizendo que a gente não tem que orar para que Deus nos guarde, mas nós temos que orar para que Deus nos dê também oportunidade para testemunhar. Testemunho, irmãos. Se o mundo está em pânico, a igreja tem que estar confiante. O crente que não pode ficar desesperado igual o incrédulo. O incrédulo
Ele fica à mercê da informação da mídia, dos governantes. A minha esperança não é o governante, não é o prefeito de Campinas, não é o Dória, não é o Bolsonaro. Para muitos que se comemoraram, não é o Lula, não é o STF. Irmãos, a nossa esperança não é esse mundo. Não é o Trump, não é o Biden. A nossa esperança é Cristo. A perseguição vai aumentar, a luta vai se intensificar, e é importante que isso aconteça, porque os crentes vão ficar firmes. Quem não é crente vai deixar de orar, vai deixar de ler a Bíblia, vai deixar de congregar, vai abandonar a comunhão, e ele vai morrer espiritualmente. Ou já era. Nós temos que nos manter firmes. Verso 20, pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou preso, é uma circunstância que Deus me sujeitou, mas eu sou embaixador aqui na cadeia. Então hoje, se nós estamos enfrentando uma pandemia, é porque Deus nos sujeitou a essa situação, para que nós dessemos testemunho em plena pandemia, e nós continuamos firmes na presença do Senhor. E por último, saudações finais, verso 21 ao 24. Pelo que, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que faço, Paulo está dizendo, olha, estou abrindo o coração para vocês, fazendo uma prestação de contas, um ato de humildade, né? Não tenho nada a esconder. Crente não precisa esconder nada na sua vida, vocês conhecem a minha vida é um livro aberto. Verso 21 e 22, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, ele vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim. O objetivo é esse, para que ele fale tudo do que está acontecendo, tudo sobre a minha vida, a minha condição, para que saibam do meu estado e para que isso console o coração de vocês. Então a igreja é o quartel-general, a igreja é a base militar. É onde nós temos contato uns com os outros, para que um saiba da vida do outro, para que um informe ao outro sobre suas necessidades. Soldados caminham juntos e compartilham suas dificuldades. Você já assistiu aqueles filmes de guerra? Um soldado está lá andando com dificuldade, o outro chega e fala, você levou um tiro? Aonde foi o tiro? Às vezes precisa carregar, porque senão ele morre no campo de batalha. E tem aquele soldado que vira um desertor, ele foge, ele desiste da guerra, ele percebe que o seu exército está sendo dizimado, ele está morrendo muita gente, e ele então resolve fugir ou passa para o inimigo. Nós não podemos ser assim, irmãos. Não seja um desertor. Fica firme. Nossa, pastor, mas eu conheço tanto crente que está parando, mas você fica. Não deixe a mão de ninguém, não largue a mão. Permaneça firme, vamos continuar. Deus vai nos sustentar. Temos que nos manter unidos em plena batalha. 23 e 24 para concluir. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. O Paulo nos ensina aqui na sua saudação final, não só sobre a oração, nós temos que orar, nós temos que buscar, mas ele ensina também companheirismo. Paz seja com todos os irmãos, aqueles que amam a Deus em sinceridade. A vida cristã é uma vida de desafio, não é uma vida fácil. Nós estamos muitas vezes entrincheirados, mas Deus nos dá paz, Deus cuida de nós, Deus nos sustenta. Quanto mais o inimigo nos ataca, mais nós podemos crescer na fé e conhecer a armadura que nós temos revestido. Então, conheça a sua armadura, use-a, tanto para se defender, quanto para atacar. Amém? E eu concluo dizendo o seguinte, irmãos, organize sua vida diária e procure viver com mais disciplina. Organize sua vida. Pense na sua vida, pense no seu dia, nas suas atividades, tenha prioridades, faça uma lista de organização, né? Tenha momentos dos quais você não abre mão da sua oração, da sua leitura bíblica. Não precisa ser um período muito longo, mas faça isso todos os dias. Não abra mão de conhecer a Deus através da leitura bíblica e da oração. Mesmo que sejam lutas difíceis, desafiadoras, permaneça firme.
Não se distraia com as coisas deste mundo, mas lembre-se que você está em uma missão. Soldado não pode ficar olhando para um canto ou outro, ele tem foco, a sua batalha, a sua missão. Não fique distraído com o mundo. Você vai ouvir aqui um ruído ali, uma informação lá, mas não se distraia com isso. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. As notícias vão vir de tudo que é lado. Ainda mais hoje em dia, né, que nós recebemos uma enxurrada de informação. Mas mantenha-se na palavra de Deus. Não abandone seus companheiros de batalha, independente da sua função, todos devem estar juntos. Não abandone o batalhão. Você foi chamado, você tem uma função, você tem uma importância. Quando alguém deserta, quando alguém abandona o batalhão sofre porque a pessoa cumpriu uma determinada função. Nunca perca de vista as promessas que Deus te fez, mesmo que a batalha se intensifique. Vai haver um momento de grande tribulação. Não sei se nós vamos viver esse momento. Não sei como será o andamento da progressão, se será rápido, se será mais lento, se haverá um momento de refrigério. Às vezes se intensifica agora um pouquinho, daqui a alguns anos Deus nos dá um refrigério, vem um avivamento. Ou talvez se intensifique rapidamente, daqui para a vinda de Cristo, bem rapidamente. Ou talvez fique assim durante muitos anos, essa perseguição lenta, mas progressiva. Mas nós não podemos desanimar. Amém?